Olá, olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui quem fala é a Aline Basileu. E o assunto que eu trago hoje para a gente bater um papo, conversar um pouco mais, ele é um tanto quanto delicado, que é conseguir mostrar, apresentar ou até mesmo provar para o cliente que o problema não está na campanha de Google Ads. E como que nós vamos fazer isso? Então nós vamos ter aqui uma visão do que é necessário fazer. Eu, na minha condição de gestora de tráfego, e você aí também, na condição de gestora de tráfego, ter uma organização, ter aqui como se fosse realmente um mapa mental para que o cliente consiga entender como que é o nosso trabalho, como é que a gente consegue provar para ele que o erro não está na campanha. Vamos lá? Então, a primeira coisa que precisa ser feito, todo gestor de tráfego precisa ter uma rotina. Eu tenho uma rotina, todos os gestores de tráfego que você conhece precisa ter uma rotina e você, claro, também precisa de ter uma rotina. E por que ter essa rotina? Porque tudo começa aqui. Não tem como acordar numa bela manhã, olhar para a agenda e falar bem assim, bom, tô com X clientes aqui para poder fazer a otimização e por onde vou começar? Não existe isso. Isso tem que ter uma programação, tem que ser programado para que você consiga desempenhar da melhor forma possível o seu trabalho, ok? Então vamos lá. Primeiro, precisamos fazer revisão técnica. Como que está o Google Tag Manager? Tá tudo ok, tá tudo instalado, tá tudo beleza? E as conversões estão funcionando direitinho, tanto dentro do painel do Google Ads quanto dentro do Tag Manager? Se tiver, ok. E por que que é importante, principalmente, dar uma olhada nas conversões dentro do painel? Porque às vezes a gente acha que tá tudo bombando. Aí você vai lá olhar a lista de conversões de uma determinada conta e tá lá, inativa. Olha a dor de cabeça, aí já começa por aí. Então, por isso que precisa ter uma rotina, ter uma organização, fazer a revisão técnica e, claro, né, mais uma vez, organizar, saber exatamente o que você vai fazer com aquele conjunto de contas, onde você vai trabalhar, o que você precisa pontuar, para poder, então, você ter aí um melhor resultado, uma melhor performance da sua gestão, ok? Então, beleza. Dito isso, vamos para o próximo, que é o quê? Fazer uma otimização de grau máximo. Aline, isso é importante mesmo? Vamos falar sobre isso mesmo? Sim, vamos falar sobre isso, porque, olha isso aqui, quando a gente fala provar para alguém alguma coisa, a gente precisa ter base. Quando a gente tem base, tem dados, não somente números, né? Transformar esses números em dados, depois transformar esses dados em informações, porque a informação é a maneira mais fácil e didática que o cliente vai ter para poder entender o que a gente está fazendo, perfeito? Então vamos lá, otimização de grau máximo. Ah, Aline, mas o que é essa tal de otimização de grau máximo? É uma otimização refinada. Não é somente ir lá e pegar meia dúzia de palavras negativas e colocar lá dentro, listar lá dentro da métrica de palavras negativas, não. É realmente ter o compromisso de cada conta. Se você conhece algum gestor que não faz isso, não tenha ele como exemplo, perfeito? Porque você vai ver no final que isso é muito importante. Então, vamos lá. Dito isso, vamos para copy do anúncio. Na otimização de grau máximo, você vai ter que trabalhar extensões, títulos, descrições e ver detalhes do recurso, títulos e descrições. Então, eu não vou falar aqui sobre campanha, como criar campanha, porque se você está vendo aqui esse vídeo, é porque você sabe criar uma campanha, provavelmente já comprou inúmeros cursos referente à gestão de tráfego, ou fez uma imersão no YouTube, para poder aprender a fazer uma campanha, já montou uma campanha. Então, quando você tem uma campanha criada, você vai lá em anúncios, lá na parte de anúncios, no finalzinho você vai ver assim, ó, ver detalhes de recurso, títulos e descrições. Ou seja, você vai conseguir mapear quais são os títulos que tiveram melhor resultado, melhor desempenho, quais foram as descrições que você teve um maior resultado, um melhor desempenho, e as que não tiverem boas vai ser substituída. Então, faça toda a otimização de copy. Isso que leva tempo, muito tempo, tá? Eu, por exemplo, numa tarde, dependendo da estrutura da conta, da campanha que eu tô fazendo, é uma tarde. Por isso que precisa ter uma rotina.
Porque você não vai fazer isso, você não vai olhar na conta todos os dias para poder fazer a alteração de títulos, extensões, descrições. Até mesmo porque você precisa de dar um tempo para o Google fazer um mapeamento de tudo que você fez, de todas as alterações. Perfeito? Então, continua motivado, continua motivada a prestar um bom trabalho de otimização para você conseguir o quê? Lá no final, conseguir provar para o cliente que o seu trabalho foi feito e não é problema na campanha. Copy, palavras-chave, então você vai analisar o topo de funil, meio de funil e fundo de funil, dependendo da estrutura da campanha que você está fazendo, perfeito? Dispositivos, desktop e smartphone, interessantíssimo isso, porque às vezes o cliente, o maior público dele está vindo aqui, está partindo do smartphone, só que a página dele é uma página muito ruim. Ruim mesmo, comunicação ruim, o layout todo ruim, não faz um bom encaixe, aí ele está desperdiçando aí clique e oportunidades de fazer negócio. Público, gênero, faixa etária, a mesma coisa. Prestar muita atenção nisso daqui, porque tudo vai ser com base para dar base no desempenho que você vai apresentar. Dá conta. Aline, eu já sei disso, eu também sei que você já sabe disso. Eu sei que de tudo isso, por quê? Todo curso de gestão de tráfego, ele vai ensinar isso. Mas por que é tão importante bater nessa tecla? Porque provavelmente a pessoa já chegou aqui falando assim, eu quero saber provar. Só que para saber provar, para o cliente que o problema não é a campanha do Google Ads, precisa de ter então esta base aqui toda estudada. A parte da otimização total. Local, raio, bairro, cidade, estado, país, dependendo do cliente que você pegou. Se você trabalha só campanhas locais, provavelmente é o raio. E por que é tão importante o raio estar aqui também, né? Porque às vezes a campanha não tem um bom desempenho com um raio de 5 km, que foi o que o cliente colocou no briefing. Então você precisa sinalizar, olha, um raio de 5 km, a campanha está travada. Vamos aumentar para 7? Aí ele pode ser que o cliente te posicione, mas um raio de 7 km fica ruim para mim. Aí você vai conversar com o cliente e vai entrar aí num posicionamento de que precisa ser testado, porque senão como que ele vai saber do desempenho? Se o problema está no raio ou não, no alcance ou não, entendeu? Horário, ultra importante, porque tem empresas que não vai trabalhar e não tem como responder ninguém aos finais de semana. Principalmente se a página tem como um ponto de contato principal o WhatsApp. Depois das 18 horas, o telefone é desligado, mas está lá na página, botão do WhatsApp. Aí na segunda-feira chega lá e tá como? Aquela listagem de tentativas de contato, porém ninguém fez, ninguém interagiu, ou seja, já perdeu aquele potencial cliente. Quando você faz toda essa otimização, todo o mapeamento da conta, da campanha, do anúncio, você vai precisar também dar uma olhada aqui nos termos de pesquisa. O que os termos de pesquisa vai te ajudar aqui? Absolutamente tudo, por isso que eu sinalizei aqui. Porque é aqui que vai te ajudar a mapear as palavras negativas. Não adianta somente ir para a pesquisa no Google e tentar mapear. Não basta somente ir lá no planejador de palavras-chave só tentar encontrar palavras negativas. Você precisa ir lá nos termos, que é exatamente a forma do usuário se expressar para ver se ele se expressou certo, se aqui está o correto, se aquilo que ele pesquisou realmente condiz com a campanha, com o anúncio que foi desenvolvido para o cliente. Se sim, beleza, esse é o teu ponto aí para provar, começar a provar para o cliente que tá tudo ok. Então, mapeou as palavras negativas, utilize essas expressões quando puder, porque nem todas as expressões dá para encaixar numa copy, mas tenha carinho ao olhar todos os termos e inclua nas copies. Porque quando você inclui na copy os termos de pesquisa, você se aproxima mais do usuário, ou seja, do potencial cliente, do seu cliente. Quando você faz isso, você tem aqui uma prova cabal
de atração suprema. Eu vou mostrar no meu painel como que isso funciona. Por quê? Não basta somente ficar na teoria. É interessante que você aprenda aqui comigo na prática, vendo o meu painel, de como que isso funciona. Como é que eu consigo fazer uma reunião com o cliente para poder, então, provar para ele, olha, tá tudo bem. Porque você vai ser parceiro do cliente. O cliente, você precisa convidar o cliente a ser parceiro do projeto, da sua execução. Não adianta o cliente falar bem assim, olha, contratei um gestor de tráfego, eu vou te pagar X e seja que Deus quiser. Não, não é assim. Toda reunião que eu faço vamos fechar o negócio, vamos iniciar o projeto, eu preciso de você. Eu falo isso com todos os clientes. Eu preciso de você. Você vai preencher o briefing. No dia seguinte, quando eu receber o briefing, eu vou estudar o briefing. Nós vamos agendar uma reunião, um bate-papo, porque provavelmente no briefing eu vou ter dúvidas e eu preciso alinhar com você todas as informações para eu começar o processo de pesquisa, de criação, de estruturação de campanha. Quando faz isso, quando você traz o cliente para perto de você, ele está junto, ele está entendendo que você está interessado, está disposto, está empenhado em criar uma boa campanha. Uma campanha que realmente vai ajudar a converter em um bom negócio. Perfeito? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu painel para você entender o que acontece. Então esse aqui é o meu painel, aqui são todas as contas. Deixa eu ver aqui qual conta que eu vou abrir. Eu vou abrir... Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir esse cliente aqui. Ele trabalha com multimídia para carros. Vou fazer um filtro aqui de 30 dias para você entender a parte onde a gente consegue provar que a campanha tá ok. Então, deixa eu fazer um filtro aqui de 30 dias. Este é um cliente que ele tá empenhado, ele entende o Google, como que é o trabalho do Google, 30 dias, ok, aqui. Ele entende o trabalho do Google, já sinalizou que as redes sociais tá saindo mais barato, só que mais qualificado realmente é a campanha do Google, perfeito? Então aqui, ó, é a campanha dele. Essa daqui é a campanha criada por mim e a de remarketing referente ao produto CarPlay, perfeito? Esse aqui foi criado por ele. Então, nós temos essas daqui. Eu vou abrir essa daqui. Veja que a estrutura aqui, ela é uma estrutura focada em um único produto. Então, não é uma campanha geral. Não é uma campanha de acessórios multimídia ou central de multimídia e ali coloca todos os produtos dele, não. Não, é um produto específico. E você precisa entender isso. A campanha precisa estar bem dividida. Porque quando está bem dividida, você consegue provar com números e aqui por termos que deu tudo ok. Então aqui, ó, foi criada a campanha, foi criado o anúncio. Aqui eu convido o cliente na reunião, quando ele quer saber por que talvez ficou mais caro, por que na rede social é mais barato, por que está tendo conversões, por que não está tendo conversões, se está tendo conversões, por que ele está vendendo pouco. Por exemplo, esse cliente é um cliente neste nível. Ele teve um número alto de conversões, ó, se a gente vier aqui, ó, em todas as campanhas. Perceba o seguinte. Aqui ele teve, vamos lá, vamos ver aqui, ó, as conversões, 21 conversões, e olha de remarketing, 33. Por isso que é importante ter campanha de remarketing, porque a campanha de remarketing é uma tentativa de resgate. Olha, então ele teve aqui 54 conversões, perfeito? Então, vamos lá. Aí a gente continua na reunião com o cliente, mostrando para ele. Eu passo aqui pelas palavras-chave, mostro para ele se tá ok, se não está ok, se eu preciso remover alguma coisa.
se eu tenho que incluir alguma coisa, se vale a pena incluir alguma coisa. Mostro para ele que a otimização de palavras negativas está sendo realizada. Perfeito? Se está sendo realizado, se está ok. Então a gente vem, faz aí o filtro. E o mais importante, termos de pesquisa. Venho aqui com ele e falo, olha só, e eu faço exatamente isso e eu indico que você faça o mesmo. Olha só, eu venho fazendo, eu falo com ele, venho trabalhando a sua campanha, a parte de copy, a parte de palavra-chave, para poder encontrar aquele melhor perfil de usuário. Então, eu vou passar com você, ver se esses termos, o que eles digitam, realmente condiz ou não. Aí ele vê. Aí eu falo CarPlay, aí eu falo, CarPlay para Apple tem? Tenho. Integrado, né? Faz a integração com iPhone? Sim. Ele fala para Android? Sim. CarPlay para sem fio, você trabalha? Trabalha. O que é CarPlay? Que eu perguntei para ele. Aí eu perguntei, é interessante ou não? Aí ele falou bem assim, olha, eu vou aguardar. Talvez não vai ser interessante, mas eu vou aguardar. Beleza, então vamos aguardar. Streambox, CarPlay? Sim, sim. Então eu passo com o cliente. É claro que, olha, aqui é um fruto de 30 dias. Aí aqui eu aproveito o quê? Para pegar, ó, baixar. É negativo. Perfeito? E aqui eu vou lendo tudo. Essa marca ele não trabalha, eu negativei. Perfeito? Então aqui ele vai ver todos os termos, porque quando você negativa não sai daqui. Ele vai ver todos os termos e vai falar para você, vai sinalizar, olha, o que foi negativado, se foi negativado tá perfeito. E os termos estão corretos. Aí você sai em defesa do projeto que você está trabalhando. Por quê? Eu volto para cá. Contra dados, contra fato, não existe argumento. Existe o quê? O direcionamento. Porque se você está fazendo esse trabalho, você tem uma rotina, você é organizado, está fazendo toda a otimização, porque você não pode ser pego desprevenido. Você não vai fazer como eu já ouvi. Uma vez eu ouvi a pessoa colocando dentro de um grupo que eu participo assim. Depois que você ajusta a campanha e ela começa a performar, você nem precisa voltar nela assim. Como assim, gente? Como que uma pessoa consegue colocar isso dentro de um grupo? Então, não. Deleta. Isso você não faz. Então, vamos lá. Contra fato não existe argumento. Existe o quê? O direcionamento. Você vai ser agressivo em dizer, não, ó, o problema não é aqui, não é assim. Não, o problema não é do Google, não tá na campanha. Por quê? Você vai mostrar para ele a copy, se tá ok. Nível de palavra-chave, né? De qualidade de palavra-chave, tá ok. Se tá otimizado corretamente, ok. Aí você vem aqui, qual é a sua parte? Ser parceiro do cliente. Você vai falar, olha, fulano, a gente acabou de ver aqui que aquilo que a pessoa pesquisa, ela encontra esses títulos, ela encontra essas descrições, ela tem a possibilidade de ver as extensões e todas aprovadas por você. Você viu que está tudo ok. Agora, onde eu posso te ajudar? Porque se ela pesquisou, ela visualizou, ela conseguiu ver o teu patrocinado, ela decidiu a clicar, quando ela clica, ela vai direto para onde? Para a tua página. Ela vai direto para a tua landing page, às vezes nem a landing page, às vezes é o site mesmo, o cliente às vezes não tem estrutura. Na verdade, é muito mais comum ele não ter uma estrutura de landing page, infelizmente, mas é a realidade, a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu sempre falo com o cliente, olha, a tua página é a tua voz na internet. Ela é o ponto de contato, é o primeiro ponto de contato. A forma com que você negocia, com que argumenta, com que defende o teu produto ou serviço, a tua página tem que fazer o mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos ver se o layout está ok, tanto para desktop, quanto para tablet, quanto para o smartphone. A copy, tá tudo ok, tá chamando atenção, tá sendo claro. Porque logo que a pessoa entra,
Ela tem que ver um benefício claro, real, que cative, que prenda a atenção dela. Aí você vai destrinchando. O produto ou serviço, a oferta, os benefícios, tão claros, tão confusos, tão muito técnicos. Autoridade, tem pontos de autoridade mostrando aí um depoimento. Atendimento. Suporte, tem ponto para dar suporte? Aqui, pagamento, tem facilidade de compra? Aí ele vai conversar, vocês podem analisar juntos. Por isso que é importante assim, mesmo que você não faça, não crie landing page, não crie site, que você saiba o que é importante para o cliente conseguir converter. Aumentar o número de leads, aumentar o número de faturamento, de fechamento online, fazer vendas online, é muito importante. Então, estude as landing pages que você encontrar pela frente. Favorite todas, leia todas, vê pontos de contato, pontos de atenção, de copy, para você poder fazer o quê? Ajuda. Porque se está tendo interação, se está tendo muito volume de clique, o número de impressão, o número de clique, a taxa de CTR está boa, tem algo errado com a página. Então tem que ter um jeito de falar, vai conversar com o cliente e vai mostrar. Depois que você passou por aqui, o que você vai fazer? Vamos falar sobre o tempo de atendimento? Ah, se a página tem ali um formulário de e-mail. Eu e você, na condição de consumidor, até um dia útil a gente atura, né? Ter um retorno. É sempre assim. Quando a gente abre um suporte, a gente fica ali, esperando. Até um dia útil a gente ainda tá... Não, tudo bem, é o volume de e-mail. Vamos esperar. Ligação. Até 3 toques a gente aguenta. Passou disso, nenhum consumidor aguenta. Fica ali o telefone chamando, então você tem que conversar com ele. Ah, se a campanha está focada para ligação, e aí? Quantos toques para poder atender uma ligação? Pede para ele ficar monitorando. Aqui, então, olha, muito sinalizado aqui. Se eu pudesse, colocava muitos ícones. Interação quase que instantânea. Se o seu cliente não tem condição de fazer atendimento, não tem um time comercial para atender, tem que tomar cuidado. Porque aqui a interação é quase que instantânea. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Fechamento comercial. Aqui é técnica de vendas. Quando a pessoa faz contato, quem é que está do outro lado para negociar e fazer o fechamento? Pergunta a ele, são pessoas treinadas? Né? Como que está o seu time? Eles estão sabendo que está rodando uma campanha? Porque tem dias também. Às vezes a campanha está rodando e ninguém está sabendo da parte comercial. Então faça essa interação com eles. Por exemplo, vou voltar aqui na campanha. Vou voltar aqui na campanha por um fato. Esse cliente, ele não tem uma landing page, mas cada serviço tem uma página com o botão do WhatsApp. Olha aqui, nós tivemos 21 cliques. E aqui, 21 conversões aqui na campanha direta. E 33 no resgate, no remarketing. Então, nós tivemos aí 54, perfeito? Ele me sinalizou que teve um fechamento. Período 30 dias. Teve um fechamento. Péssimo. E ali eu tô conversando com ele. Eu fiz essas mesmas perguntas que eu tô te direcionando, que eu tô te ajudando. Eu perguntei para ele, mas quem é que tá com o telefone? Quem é que tá com o smartphone? Que tá o botão que tá o WhatsApp. A pessoa tem que estar atenta, porque se é ela que atende o telefone, se é ela que faz atendimento de salão, né? Se tem um negócio físico. Dependendo do produto, a negociação demora. Então imagina se é uma pessoa só, se ela está fazendo o atendimento, ela não vai olhar no WhatsApp.
tem que correr atrás, ele tem que entender isso, ele tem que entender que é estrutura. Enquanto isso, você vai fazendo o quê? Fazendo o seu desempenho, colocando em prática tudo que você sabe, porque vai ter o próximo mês. O próximo mês pode ser que ele sinalize a mesma coisa. Tem cliente que já tem uma estrutura mental, já sabe exatamente o que quer, sabe como é que o trabalho, como que o Google trabalha. Você já deixou claro como que é o seu trabalho, como que é a sua organização. Mas tem aqueles que tem somente R$ 15 para colocar por dia. E só para aquele mês. Então, se ele tem resultado naquele mês, ele vai renovar para o próximo. Só que se ele não teve resultado, mas ele também não teve a clareza que o problema não está na campanha Google Ads, ele vai sair. Ele vai sair e vai ainda dizer que Google não serve para o meu negócio não vende através do Google, o Google é muito caro, mas porque ele não entendeu que trabalhar na internet, através da internet, utilizar a internet como ferramenta, utilizar o Google como ferramenta comercial dele, precisa de estrutura, é um negócio. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou colocar o dinheiro aqui e vou tirar aqui. Vou colocar R$ aqui, R$ 20 aqui, vou tirar R$ 40 aqui. E o jogo não é esse. O jogo é ter um negócio estruturado na internet para poder vender. O cliente, ele tem muito mais condições de fazer um bom negócio, tendo toda essa estrutura, do que gastando sola de sapato, batendo de porta em porta. Entendeu? Então, é isso. Você se prepara, você se estrutura, você tem em mente como é que você vai fazer a sua organização. Vai estar de olho em todas as métricas, todos os números, vai transformar números em dados e dados em informações, porque não adianta querer provar. Olha, não tenha medo de falar com o cliente. Esse é um ponto muito importante também. Não tenha medo de conversar com o cliente. Às vezes, o perfil da pessoa, ela ainda está tão insegura, do gestor, da gestora, que ela faz o download da planilha e manda para o cliente. Olha, aqui está o seu relatório. Não vai servir. O cliente não está entendendo nada. Porque o relatório feito ali, feito download pelo painel, são só números. Não são nem dados. Para mim, para você, são dados. Temos números, conseguimos olhar os números como dados e conseguimos transformar dados em informações para os nossos clientes. Tá bom? Então vamos lá, mãos à obra, bom trabalho e até o próximo vídeo.